fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus. Hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito importante para a matemática. Vamos falar sobre números inteiros. Ele faz parte de um grande vasto de conjuntos. Junto com o conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto são infinitos números que podem ser representados por uma letra, essa letrinha Z. A gente conhece o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Só que a gente tem o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Ele representa os números positivos, que são os números que a gente vai classificar como o mais ou sem o mais, e os números negativos, que ele vem depois do zero. Então a gente vai entender que os números inteiros, eles são um vasto conjunto da direita e para a esquerda, onde o zero é o centro. Nesse centro, o zero separa o conjunto dos números positivos e os números negativos. A gente utiliza esses números positivos e negativos no nosso dia a dia, em contas bancárias, em saldos de compras, tá bom? Até mesmo em empréstimos, a gente utiliza sistemas de números negativos. Pessoal, a gente pode entender que os números positivos, eles representam com o símbolo de mais. E eu posso representar um número positivo, a representação dele, como o símbolo e o número, ou só o número. A gente representa o número positivo. Alguns vão falar assim para mim: calma aí, professor, então quando a gente aprendeu sobre os números, a gente aprendeu sobre os números positivos? Isso aí, tudo bem? Pessoal, a mesma coisa, o símbolo mais e o número representam os números positivos, ou só o número, sem nada. E eu posso representar os números negativos pelo menos, que eu represento o menos e o número, menos e o número. Tudo bem, pessoal? Então eu posso representar o número 13 ou mais 13. Eu posso representar aqui o número, 20 menos 20. Tudo bem? O menos representa a ideia de negativos. Pessoal, lembrem-se, o número zero, ele é um número neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele está no centro, tá bom? Então, existem dois tipos de números, positivos e negativos. O zero é o que fica no centro, ele é neutro. Tudo bem? Pessoal, a gente tem que lembrar que a gente tem a leitura desses números. O número positivo e o número negativo, ele tem uma classificação. A gente tem que saber fazer a leitura dele. Pessoal, quando eu vou ler um número negativo, eu leio primeiro o seu sinal, depois o número, menos 5. Ou eu posso ler o número e colocar a palavra negativo, 5 negativo. Tudo bem? Se fosse um exemplo, se eu fosse colocar, seria menos 10 ou 10 negativo. Se fosse representar como não fosse positivo, eu poderia colocar ou 4 com mais ou 4 sem o mais. Lembra que eu estou representando a ideia de positivo? Pessoal, eu leio o símbolo mais 4 ou 4 positivo. Tudo bem? Então essa é a representação de leitura de um número inteiro. Eu posso ler o número mais o símbolo e o número. Tudo bem para ambos os casos. Não esqueçam, o número positivo ele não precisa ter o mais na frente, tá bom? Números simétricos e opostos. Quando a gente fala de simetria, a gente tem que ter aquela reflexão, Pessoal, quando a gente tem um número simétrico, é que eles estão separados na mesma distância. Lembra que o zero não representa o centro? Então quer dizer o seguinte, que eu vou ter a representação de um número positivo para cá e um número negativo para cá. Então quer dizer que eu tenho 0, 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos. E aqui abaixo eu vou ter 0, menos 1, menos 2. Mas eu tenho os seus simétricos, tá? O menos 2 é o simétrico de 2, porque eles estão relacionados à mesma distância. Como o menos 1 e o mais 1 estão representados na mesma distância. A gente diz que isso é simétrico. E temos a ideia do oposto. Qual é o oposto de menos 2? É o mais 2. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Qual é o oposto de 1000? Menos 1000. E assim sucessivamente. O simétrico tem a ideia de distância, que tem a correlação com o oposto. Então, o simétrico de menos 2 é o mais 2, porque eles têm a mesma distância. E o oposto quer dizer que é ao contrário, o inverso. Se eu é um número negativo, eu falo ele como positivo. Tudo bem? Eles têm a mesma relação. Só que um está interligado à distância e o outro está ligado ao contrário, o oposto.
Tudo bem, pessoal? Então não se esqueça, o conjunto dos números inteiros, eles são um conjunto de números negativos, a gente vai falar bastante disso. Ele não abrange outros conjuntos. Não tem número com vírgula, tá? Menos 2,5, isso não existe nesse conjunto. Só são números de contagem negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e infinitos. Todos os números que existem naturais, existe o oposto dele, só que são os negativos. Então, se você pensar todos os números naturais que são usados para contar, existe o seu irmão gêmeo malvado, que são os negativos. Tudo bem, pessoal? A gente tem que pensar sempre nessa ideia quando a gente fala de números inteiros. Tudo bem? Lembre-se, símbolos para números positivos, o mais, símbolos para números negativos, o menos. Leitura, leia o símbolo mais o número ou o número mais o símbolo. O seu simétrico e o seu oposto é só ver a inversão do sinal. Ok, pessoal? Não esqueçam de fazer os exercícios da descrição. Tchau!